A paz do Senhor Jesus, abençoados e abençoadas, príncipes e princesas do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Moura e estamos em mais um devocional, Uma Luz na Escuridão, trazendo hoje para vocês, a nossa sequência, falando acerca, do final dos tempos. E hoje eu quero falar, sobre a profecia de Daniel, sobre as 70 semanas de Daniel. Bom, amados, acerca do que nós estamos falando no final dos tempos, eu expliquei o que era o final dos tempos e como a profecia de Daniel ela está correlata, ela está juntamente ligada, aos acontecimentos dos dias de hoje. A profecia de Daniel se cumpriu, no intervalo interbíblico, onde dividiu ali o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que foram cerca de 400 anos, onde Israel, teve um domínio grego, através de Alexandre o Grande, teve ali como uma faraó, que não era egípcia, mas que foi ali dominar o Egito, que era Cleópatra, Então, parte da profecia de Daniel se cumpriu dentro desse período conhecido como interbíblico. Quando você abre ali a sua Bíblia, você vai ver que é uma página em branco. Dentro daquela página em branco, há um intervalo de cerca de 400 anos, onde houve ali domínio do finalzinho do domínio do Medo-Persa, domínio grego, até que depois chegou o Império Romano. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero primeiramente ler para vocês aqui Daniel, capítulo 9, versículo 19 em diante, que diz o seguinte: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E diz mais aqui a palavra de Deus, no versículo 20: Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me, a hora do sacrifício da tarde. Ou seja, na oração que ele fazia no final, ele fazia oração de manhã, no horário do almoço ali, e no final da tarde, que dava início ali nas 18 horas, que seria já o dia seguinte, O calendário judaico e o horário judaico é diferente do nosso. Então diz aqui: ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Deus tinha dado uma visão a Daniel, e ele estava ali orando 21 dias. 21 dias. Então, diz aqui no versículo 24, olha que o anjo, a resposta de oração. Queridos, o que eu aprendo com isso, logo de início? Quando você tem dúvida, busca a resposta em oração. Não tenta adivinhar, não use achômetro, não busca no Google. Faça como Daniel, busca a resposta. Ele teve uma visão e ele procurou o quê? Buscar no Senhor a resposta. Porque se a visão vinha de Deus, o único que poderia explicar a visão era Deus. Amém, queridos? Então, nada melhor para explicar um livro do que o próprio autor. Nada melhor para explicar o funcionamento de um equipamento do que aquele que projetou o equipamento. Não é verdade? Então, o anjo diz aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o povo, o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para
Olha para que era: para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Essa palavra aqui é tremenda, para ungir o Santíssimo. Quem é o Santíssimo? Então ele vem explicando aqui, ó: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempo angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, queridos, nós vemos aqui, né, que dentro dessas 70 semanas de Daniel, né, ela fala sobre o quê? Sobre o futuro de Jerusalém e a vinda do Messias, né? Então, muitos acreditam que a última parte das 70 semanas será cumprida perto do final dos tempos. Eu também creio, porque essas 70 semanas nós não podemos ter na mente como dias, mas são anos, amém? São anos. Então, a palavra diz aqui, né, que um dia Daniel leu o livro de Jeremias, está no versículo, leu o versículo de Jeremias capítulo 25, 11, e entendeu que o exílio dos judeus iria durar apenas 70 anos. Depois iria reconstruir Jerusalém. Eu estou aqui com uma anotação, tá, amados? Para que eu possa estar aqui falando rapidamente para vocês, né? Então, Daniel, ele pede perdão. A primeira coisa, queridos, se você quer alguma coisa de Deus, pede perdão pelos seus pecados e pelos pecados da sua família. Às vezes nós queremos cobrar a bênção de Deus, mas nós estamos todo errado. Nós queremos cobrar a bênção, mas nós somos bênção. Nós temos sido bênção. Isso é muito interessante nós sabermos. Então, queridos, eu vou falar muito rapidamente, que eu tenho pouco tempo para que esse vídeo não seja longo. Amém? Mas então o anjo fala das 70 semanas, que iria acabar com o pecado, transgressão, tirar a culpa, né? Iria ungir o Messias, não é? Então as 70 semanas seriam divididas em 3 fases. A primeira fase seria a de 7 semanas, começando a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, né? Então o povo, quando ele sai da Babilônia, eles recebem a ordem, né? Eles conseguem ali uma carta através de Esdras e Neemias, amém? Lembram disso? Para que reconstrua, né, a adoração em Jerusalém. Então as 7 semanas começam ali. E depois tem as 62 semanas. O ungido, que em hebraico é o Messias, viria e seria morto no fim desse tempo. Então nós tivemos já o cumprimento dessa profecia. Jesus veio, morreu, ao 3º dia ressuscitou, amém? Daniel, capítulo 9, versículo 26, foi o que nós lemos, que o Messias viria, né? Então, e haveria muitas guerras. Então, queridos, desde que Jesus ele subiu aos céus e prometeu voltar, nós temos visto várias guerras, né? Então, mas ficou reservado ainda o quê? A terceira parte, uma semana, a última semana. Nessa semana, o governante que virá fará uma aliança com os israelitas, mas o quebrará no meio da semana e acabará com os sacrifícios e colocará o sacrilégio terrível no templo. Está em Daniel capítulo 9, versículo 27. Então, isso aqui fala também, embora também tenha se cumprido com o Império Romano, tem um histórico tremendo, não tem como eu falar tudo isso agora, mas eu quero me atentar que a sombra do Antigo Testamento, né, reflete em nós hoje. Então, tudo isso aqui nós vamos passar, é a grande tribulação. O anticristo vai vir como um governante, né, o governante que virá. Ele fará um tratado de paz com a Palestina, com os países árabes, com Israel, para que não haja guerra. E será construído o 3º templo. Vocês estão ouvindo várias coisas aí, né, nos vídeos, no YouTube, em toda a internet, acerca de que já estão se preparando para a construção do 3º templo. Então, amados,
Quando o terceiro templo estiver pronto, essa aliança constituída, eu já quero dar até o alerta para vocês, querem saber quem é o anticristo? Fica de olho em quem vai selar a paz com Israel. Fica de olho. Já tem dois com essa pasta na mão para que seja assinado. Dois. Amém? Um é genro do Donald Trump, é um forte candidato, e o outro é presidente de uma União Europeia, aonde todos os reinos que estão ali, todos os países, se vocês puxarem a história, botar um mapa antigo com um novo, vocês vão ver que é o antigo Império Romano. E quem está como cabeça, né, seria até os 10 chifres, quando nós lemos Apocalipse, é o presidente da França. Que caçem esse vídeo, mas a verdade tem que ser dita. Então, queridos, alerta, nós estamos vivendo o final dos tempos, onde tudo está se concretizando. E o que eu quero falar com isso? Nós devemos estar alerta, porque a profecia que estava em Daniel, né, com Daniel, está hoje se refletindo nos dias. E nós vamos dizer quais são os sinais dos final dos tempos. No próximo vídeo que eu fizer, eu vou estar trazendo para vocês. Mas eu trouxe aqui para que vocês entendam que a profecia de Daniel está ligada com o final dos tempos e com os dias que nós estamos vivendo. Nós somos a geração que verá o anticristo e verá o início da grande tribulação. Pastor, mas a igreja não vai ser arrebatada? Vai. Pode ser antes. Muitos creem que vai ser antes da grande tribulação, né? Que são conhecidos como pré-tribulacionistas. Uns acreditam que vai ser no meio da tribulação, né? Antes do anticristo ali vir com a mão de ferro. Quando quebrar a paz, a igreja vai ser arrebatada. Então são os mesotribulacionistas. E outros creem, né, os pós-tribulacionistas, que a igreja, né, será redimida ali no final da grande tribulação, quando Jesus vem, vence o inimigo, aprisiona ele por 1000 anos. Amém? Então ali joga a besta no lago de fogo, né? Então muitos creem dessa forma. Pastor, em qual tu crê? Amado, eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes, mas nós como cristãos, nós devemos estar preparados para o antes, para o meio e o depois. O cristão tem que estar preparado para tudo. Jesus falou que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, vigiaria. Então nós devemos vigiar, porque não sabemos a que hora o Filho do Homem virá para arrebatar a sua igreja. A palavra de Deus vai dizer que ele vai vir como um ladrão da noite. Então, queridos, mude seu modo de viver. Amém? Mude a forma como você se apresenta nas suas redes sociais. Lembre-se, Yeshua virá. Ele disse que viria morrer por nós, ele veio. Morreu por nós, disse que ressuscitaria, ressuscitou. Disse que subiria para os céus, subiu. E ele diz que breve voltará. E ele virá, certamente. Amém, queridos? Então espero que vocês tenham compreendido essa palavra, né? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre os sinais dos tempos. Amém? Como está descrito lá em Mateus capítulo 24. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo encontro. Queira Deus.